Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor José Roberto Varrez, da Igreja Unida do Jardim Ângela. Estamos aqui para mais uma aula a respeito de escatologia, e desta feita falando a respeito de o Tribunal de Cristo. Há uma dúvida que paira na mente de muitos cristãos quando nós ouvimos falar do juízo, quando a Bíblia fala sobre juízos, né? O juízo do trono branco, o grande trono branco, o juízo das nações, e muita gente se confunde. Deus ele tem um tratamento diferenciado para as pessoas. Ele trata as pessoas individualmente. E a partir do momento que essas pessoas, de forma individual, formam grupos, ele passa a tratar esses grupos que são formados por pessoas individualmente semelhantes. Tá? Então nós temos o grupo dos cristãos, nós temos os grupos daqueles que não aceitaram a Jesus. Né? Nós vamos falar especificamente do tribunal de Cristo. Nós temos lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5:10. Então nós vemos também uma outra passagem em Romanos 14:10, que diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha, Paulo está tratando aqui com a irmandade. Então ele fala assim, olha irmãos, todos, está se referindo aos irmãos, iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Tá? Embora que Romanos 14:10, a expressão melhor seria tribunal de Deus, mas pelo contexto bíblico nós sabemos que ele é um tribunal de Deus outorgado a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Né? Nós separamos aqui alguns pontos. Tá? Num dado momento nós vamos falar também a respeito de 1 Coríntios 3, 9 e 15, que ele fala muito sobre o formato desse tribunal. Tá? Então vamos lá. O que significa o tribunal? O significado do tribunal. Nós encontramos duas palavras gregas para o tribunal na Bíblia, do Novo Testamento. Nós temos a palavra kriterion e bema, ok? Ambos, né, dando uma impressão de um tribunal. Tá? Uma delas falando de um local elevado, que se fazia sob degraus, uma plataforma, uma tribuna, né? Nós vemos também em Herodes, foi feito para ele uma estrutura assemelhando-se a um trono, onde ele ficava sentado. Então se aplicava também a palavra critério ali. Tá? Mas quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 5:10, nós vemos a palavra bema, tá? Bema, B-E-M-A, tá? Que é, ao pé da letra, um tribunal. Em outros momentos teve uma outra explicação, né? Mas como um tribunal, não como um assento, tá? Por exemplo, lá em Neemias, quando a gente olha a Septuaginta que foi escrita em grego, nós vemos a aplicação lá em Neemias, capítulo 8, versículo 4, nós vemos a aplicação do bema, mas onde Neemias estava em pé, tá, ok? Mas de forma geral, quando o apóstolo Paulo cita o tribunal de Cristo, e ele cita ali a palavra grega bema, Paulo tinha em mente o tribunal que era feito para os jogos que tinham na Grécia, onde ao final era feito, havia um local chamado o Tribunal Bema, onde o juiz, né, dos jogos, ele reunia os vencedores, e somente os vencedores
participavam perante ele, e ali ele premiaria cada um deles, ok? E é bem o conceito do tribunal de Cristo, né? Um tribunal para premiar, um tribunal para distribuir galardões, ok? Vamos seguir aqui. Interessante, né? Ele nunca foi utilizado, a palavra bema, com o objetivo de um tribunal judicial para julgar coisas maldosas, crimes, vamos dizer assim, dessa forma. A gente vai explicar um pouco mais para frente, né? Porque fala assim, aquilo que tiver feito bem ou mal, esse mal cabe aqui um comentário mais para frente, tá? Então vamos lá. Desse modo, associa-se a essa palavra a ideia de proeminência, dignidade, autoridade, honra e recompensa, né? E não a ideia de justiça e julgamento. A palavra que Paulo escolheu em referência ao local diante do qual se dará o acontecimento deixa prever o seu caráter, ok? Paulo faz muitas comparações com o estádio, né? Aquele que corre, né? Então Paulo tem bem em mente essa palavra, tá? Agora, cabe uma dúvida a nós, tá? Em que momento que o bema de Cristo há de acontecer, tá? Imediatamente após o arrebatamento da igreja. Cristo vem, tá? Vem, arrebata a sua igreja, nós estudamos sobre isso, e ele já institui o tribunal de Cristo, ele mesmo, tá? A gente pode pegar algumas passagens bíblicas que nos dão base para isso. Em primeiro lugar, vamos pegar Lucas 14, que fala assim: e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então Lucas 14 fala que na ressurreição dos justos, tá? Que nós falamos lá, quando estudamos sobre as ressurreições, sobre o arrebatamento, a igreja ressuscitando e sendo arrebatada, tá? Os mortos ressuscitando e a igreja sendo arrebatada. Então, no momento da ressurreição, Lucas 14 fala sobre uma recompensa, tá? Em Apocalipse 19:8, nós vemos uma situação onde, segundo a nossa visão pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista, nós cremos que em 19:8 a igreja está ali, a noiva de Cristo, agora já como esposa, ela está vestida com vestes de justiça. Então, olha, pouco antes do Senhor Jesus voltar, e aí sim a sua segunda vinda, né, voltar com a sua igreja, com milhares dos seus santos, né, eles estarão com vestes de justiça. Olha que interessante, que a ênfase aqui não é ao Senhor Jesus na sua justiça, mas nas vestes de justiça dos santos do Senhor. Por quê? Serão o seu galardão, tá ok? Outra coisa, em 1 Coríntios 4:5, em 2 Timóteo 4:8 e também Apocalipse 2:12, 22:12, nós vemos que o galardão está associado ao dia do Senhor, àquele dia, né? Entendemos aqui o arrebatamento, tá? Então nós entendemos que, com base nesses 3 versículos que nós vamos ler, né, que o galardão ele acontece entre o arrebatamento e a segunda vinda. Cristo não voltou ainda para julgar as nações, tá? Então a igreja foi arrebatada. Aqui embaixo nós temos o quê? Aqui na terra nós temos a última semana de Daniel, a 70ª semana. Nós já discutimos sobre isso que acontece aqui. Então, entre o arrebatamento e a segunda vinda, né, no final da grande tribulação, o bema acontece, tá? E a gente entende que é logo no começo, tá? Quando nós falarmos sobre as bodas do Cordeiro, a gente vai voltar a falar um pouco sobre o bema, por que ele é no começo, tá? Vamos lá. O que diz em 1 Coríntios 4:5? Portanto, nada julgueis neste tempo, até que o Senhor venha,
o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Tá? Entenda aqui o galardão. Então, outra passagem, 2 Timóteo 4,8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha que interessante, né? Uma coroa sendo prometida para na sua vinda, quando ele vem arrebatar a sua igreja. E para finalizar, eis que cedo venho, o meu galardão está comigo. Ele vem com o seu galardão, né? Para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Há uma pergunta aqui. Né? Esse julgamento ele vai acontecer aonde? Com certeza será numa esfera das regiões celestiais. Cristo vem buscar a sua igreja, se encontra com ela, né? Ele vem ao encontro da igreja e a igreja sobe. E se encontram nos ares, ok? Os ares vai ser o palco, porque ele já vem com o seu galardão. Ele vem trazendo o seu galardão para encontrar a sua noiva nos ares, e ele vem galardoar, recompensar a sua igreja, ok? Quem será o juiz do bema? O próprio Senhor Jesus Cristo, né? João 5:22 declara que todo o julgamento foi confiado nas mãos do Filho de Deus, ok? Outra pergunta, quem é que participará desse julgamento? Bom, nós estudamos no arrebatamento da igreja que somente os cristãos serão arrebatados. Logo, somente a noiva de Cristo participará desse tribunal. Tá? Mas, puxa, mas que coisa estranha, a noiva sendo julgada? Sim, né? Mas é a noiva sendo julgada e sendo honrada. É uma avaliação, vamos dizer assim, né? O Senhor, ele vai avaliar de uma forma a presentear o quanto cada um individualmente merece ser galardoado. Tá? Então, a base para a avaliação do bema de Cristo, qual será? Né? O objetivo não vai ser verificar se a pessoa é crente ou não. Tá? Não é que a pessoa vai subir, vai ser arrebatada e chega lá nos céus e fala assim, olha, você ó, não é crente não. Não, você é crente, você não é. Você é cristão, né? Você é um cristão fiel, você não é um cristão fiel. O objetivo não é esse, tá? Seria ridículo, né? Arrebatar a pessoa para depois falar, não, você você está reprovado, né? Não, a ideia não é essa. A ideia é arrebatar. De certa forma já há um julgamento aí, porque só sobe quem está em condições. Só sobe. De certa forma já o julgamento, o arrebatamento, a grosso modo, ele já ocorre. Né? A pessoa já é julgada nesse momento. Ela sobe ou não sobe? Sobe ou não sobe? Ou é salvo ou não é salvo? Né? Sobe ou não sobe? E ao subir, tá? Aí sim ele vai ser galardoado. E lá em 1 Coríntios 3, a gente vai ler depois, né? Para não falhar né? 1 Coríntios 3, do 9 ao 15, a gente vai entender como é que vai ser esse julgamento aí. Tá? Então, a base da avaliação, a base, né? Cristo vai avaliar de que forma individualmente cada um. Né? Não é se é crente ou não é crente, tá ok? A questão da salvação não está sendo considerada. Tá? A salvação ofertada ao crente em Cristo livrou-o perfeitamente de todo o julgamento. Olha que interessante. Tá? Eu vou ler aqui 3 versículos que demonstram que, a partir do momento que a pessoa está em Cristo, ela está fora de qualquer tipo de julgamento. A igreja não passará
pelo trono branco. A igreja não vai passar pelo tribunal de Cristo e ainda ter que passar pelo trono branco, não. Ela passa pelo tribunal de Cristo, ela casa com Cristo, tá? Porque são as bodas do Cordeiro, ok? E depois ela reina no milênio com Cristo. Tá? Então a igreja não passará pelo julgamento do trono branco. Ela é esposa, ela vai se transformar em esposa. A esposa de Cristo não vai passar pelo trono branco. Tá? Olha que interessante, ó, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem? Para quem que não há condenação? Que condenação é essa? Condenação do trono branco. Né? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem é que anda em Cristo Jesus? Aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, um versículo que diz que a igreja não vai passar por julgamento. Outro versículo, João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A igreja é viva. Tá? Cristo nos deu vida, vida e vida com abundância. Nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Nós andávamos mortos em nossos pecados. Né? Aqui, a Bíblia fala que aqueles que estavam assentados no vale sombra e região da sombra da morte, a luz raiou. Né? Então nós estávamos assentados lá, numa região sombria, escura, e a luz raiou para nós. Né? O Evangelho chegou até nós, a graça do Senhor nos alcançou, ok? E nós saímos das trevas da morte para a vida. Deus não é Deus de mortos, ok? Então olha que coisa interessante, né? Versículo 1 João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No dia do juízo nós temos que ter confiança, estamos tranquilos, somos a esposa de Cristo, seremos a esposa de Cristo, ok? Olha que interessante, ó. Acreditar que o cristão ele vai passar pelo julgamento final do trono branco implica em negar a eficácia do sacrifício de Cristo. Nós estaríamos anulando a morte de Cristo na cruz do Calvário. Estaríamos dizendo que não serviu para nada. Ok? Ele morreu para que tivéssemos vida. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Ele foi a propiciação. Ele nos tornou propício a Deus. Né? Ele foi a tampa do propiciatório, né? E sobre a tampa era derramado o sangue. Né? Ele derramou o seu próprio sangue. Ele foi a propiciação. Ele nos tornou agradáveis. Né? Tornar propício. Ele nos tornou agradáveis a Deus. A morte de Cristo fez com que eu e você pudéssemos chegar na presença de Deus e sermos agradáveis a Ele pelo sangue de Cristo Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Então, veja bem, todo este plano de Deus em pegar o homem, né, e abençoá-lo, né, está relacionado também com a glorificação, né, de Deus através das recompensas no crente. Então, quando o crente ele é recompensado, né, ele é recompensado porque Deus atuou na vida dele. Então Deus é glorificado. Então o homem se permitiu ser usado por Deus. O homem se permitiu ser um instrumento na mão de Deus e Deus o moldou. Então a recompensa é mais ou menos isso. Olha, você se permitiu ser usado. Eu sou grato a você. Eu como rei, eu como Senhor, sou grato e vou lhe presentear. Né? Então, todo esse plano está relacionado à glorificação de Deus pela manifestação da sua justiça no crente. Né? Mais uma vez, não é uma questão de recompensas, mas de retribuição, né? De um governo justo de Deus, de acordo com o que cada um fez, de bom ou ruim. Então, Deus
no seu como um rei, está retribuindo as ações de cada um. Tá? Eu quero ler um texto aqui no livro, muito interessante. Aqui, livro que eu recomendo aqui, talvez esteja ao contrário aí, é J. Dwight Pentecost. J. Dwight Pentecost. Manual de Escatologia, ok? Olha o que diz aqui, ó. As obras dos crentes são julgadas, né? Essa é a expressão. As obras serão julgadas. O que tiver feito por meio do corpo, a fim de que possa ser apurado se são boas ou más. Tá? Então, segundo Coríntios 5,10, fala que as obras dos crentes são julgadas, tá, pelo que tiver feito por meio do corpo. Então, o que nosso corpo fez, tá, como nós usamos o nosso corpo, tá, as obras que fizemos, boas ou más, serão julgadas. E aí, a palavra mal aqui, ó, tá? Olha que interessante. Com respeito à palavra mal, que no grego seria faulos, tá? Então a palavra usada aqui, aquilo que tivermos feito, bom ou faulos, ou mal. A palavra mal aqui é a palavra faulos. Por que eu estou frisando isso? Ó, tá? Paulo não está usando palavras comuns, como cacos ou poneras. Cacos ou poneras são traduções também para mal. Porém, Paulo não usa essas duas palavras. Ele usa a palavra faulos. Tá? Bom, as palavras cacos e poneras significam o que é ética ou moralmente maléfico. Tá? Mas sim, então veja bem, essas duas palavras que eu falei, cacos ou poneras, são palavras eticamente corretas de pessoas que fizeram maldades, ok? Cometeram crimes, e aí você pode imaginar qualquer tipo de maldade. Mas Paulo ele usa a palavra faulos. Tá? A palavra faulos ela tem um outro conceito. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. A palavra faulos é uma maldade sobre outro aspecto, não de maldade ativa ou passiva, mas de uma inutilidade, de impossibilidade de gerar qualquer bem. Essa é uma noção de inutilidade ou desvalor, tá? Que não tem valor nenhum. Então, o que está dizendo aqui, olha, vai julgar aquilo que foi feito bem ou mal, aquilo que foi feito útil ou inútil. Esse é o conceito. Nós somos servos do Senhor. Então, as nossas obras foram úteis ou inúteis? Ok? É isso que vai ser julgado. Então, se nós soubermos remir o tempo, se nós soubermos aproveitar o tempo que nos é dado para fazer a obra dentro e fora de tempo, né, trabalhando, investindo nosso tempo no reino com coisas úteis, tá ok? A grosso modo é isso, tá? Nós seremos galardoados. Mas aquele tempo que eu investi em coisas inúteis, isso vai ser desfeito, não vou receber nada por isso, ok? E aí a gente vai mais para frente entender o que é o tal do inútil e o que é o tal do inútil, tá? Bom, desse modo, o julgamento não determina o que é eticamente bom ou mal, mas pelo contrário, o que é aceitável e o que não tem valor. Então, o Senhor Jesus vai sentar diante do tribunal, né, no bema de Cristo, vai olhar para mim e individualmente para cada um e vai ver aquilo que é aceitável, aquilo vai permanecer e aquilo vai ser substituído por um galardão. E aquilo que não é aceitável, aquilo não tem sentido, foi algo inútil, ok?
Então, o propósito do Senhor não é punir, o tribunal de Cristo não é punir o seu filho pelos pecados, mas recompensar seu serviço pelas coisas feitas em nome do Senhor. Presente de Deus. Ok? Bom, no final dessa avaliação, há um resultado. Ok? Só que antes disso, eu gostaria de ler aqui o texto em 1 Coríntios 3. Ok? Olha que coisa interessante, ó. Do 9 ao 15, 1 Coríntios 3. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Olha que interessante que Paulo, ele se considera um sábio arquiteto, e todo aquele, que se considerar um sábio arquiteto, coloca Cristo como fundamento. Então o alicerce é Cristo. Tá? E aí ele fala, vós sois edifício nosso. Ele está dizendo que aqueles crentes eram edifício que foi construído em cima da onde? Do alicerce que é Cristo. Olha, a base é Cristo. Então, ele alcança aquelas pessoas para Cristo, e coloca, a sua obra é depositada sobre esse fundamento, ou seja, ganhar almas, trabalhar aquelas almas, cuidar delas, apacentar, todo tipo de atividade voltada para aquelas almas que ele chama de edifício. Okay? Por quê? Porque é a obra que ele está realizando. Então depois essa obra passa por um fogo. Tá? Passa por um fogo. Então a prova vai ser tirada pelo fogo. Então nós demos o texto, vamos discutir um pouquinho aqui. Tá? A gente entende que após o resultado vai ser galardão recebido e galardão perdido. Ou ganhou ou perdeu o galardão. Ok? Pode ser que a pessoa tenha muito mais perca do que ganho. Pode ser que muita coisa, porque vai ser provado pelo fogo, muita coisa seja queimada, mas alguma coisa reste. Tá? Como pode acontecer ao contrário, ter muita coisa permanecer e pouca ser queimada. O que determina se alguém recebe ou perde o galardão é a prova pelo fogo. Então, cada um edifica sob fundamento. Tá? Então, eu vou fazer a obra de Jesus. Tá ok, então beleza, a obra de Deus. O fundamento é Cristo. Eu vou ganhar almas, eu vou evangelizar, eu vou dar oferta, eu vou ter uma vida cristã. A minha vida cristã é matéria-prima para a edificação dessa obra. Tá? Agora, as intenções do meu coração que vão serem manifestas. Porque eu posso hoje, por exemplo, estar fazendo esses vídeos aqui com o interesse sei lá, de vanglória ou de vaidade. Se o interesse está sendo tá? Se meu objetivo de fazer esses vídeos é alguma vanglória, mostrar algum conhecimento que eu aprendi ao longo dos anos, vai passar pelo fogo e vai ser queimado. Vai ser equiparado a fena, palha, materiais destrutivos. Tá? Então, agora, se eu fizer com o intento de ganhar almas, se eu fizer com o intento de uma consciência, que é um chamado ministerial que Deus me deu para ministrar, para ensinar, opa, estou dentro, vou ter galardão. Então,
a minha aula de hoje, ela vai ser avaliada se o objetivo é glorificar a Cristo ou autoexaltação. Se for autoexaltação, material destrutivo, material que queima, tá ok? Material que eu posso dizer assim, até material que vai ser combustível para o fogo, né? Olha que interessante, ó. Manifesta se tornará a obra de cada um, tá ok? Que é a mesma palavra que foi usada lá em 2 Coríntios 5,10, tá? Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, Deus é um fogo consumidor, ok? Então eu vou me apresentar perante Ele, receber uma carga de fogo, vamos colocar assim, vamos elocubrar, uma carga de fogo, queimou a fena, né? Feno, como é que foi falado aqui? Se o material for madeira, feno, palha, né? Automaticamente queima. Mas se as minhas obras foram materiais não destrutíveis, né? Como ouro, prata, pedras preciosas, né? Isso aí vai permanecer, tá ok? Na realidade, né? Nessa declaração é evidente que, em primeiro lugar, que são as obras dos crentes que estão sendo examinadas, tá? É uma análise, tá? Então, a minha vida, minhas obras estão sendo analisadas. O que é útil, aquilo que é inútil, tá ok? Lembra do Faulus, né? Essa expressão, né? Mal, Faulus, não um mal eticamente incorreto, moralmente incorreto, mas algo inútil, tá? Além disso, vemos que o exame não é um julgamento baseado em observação externa. Pelo contrário, é um teste que apura o caráter da motivação interna. A Bíblia fala que um dia nós vamos ver aqui a diferença entre aquele que serve e o que não serve, ok? Quando Samuel foi ungir, né, um rei para Israel, Deus falou, olha, você olha a aparência, eu olho o coração, né? Deus é um Deus que olha nosso íntimo, Deus é um Deus que olha o nosso particular, né? Por isso que Deus é um Deus que se relaciona, um Deus pessoal, Ele me conhece, Ele me chama pelo nome, né? O Senhor Jesus, Ele é o bom pastor, Ele deu a vida pelas suas ovelhas, né? Ele dá a vida pelas suas ovelhas, né? Ele chama pelo nome, eu sou conhecido, eu estou na palma da mão dele, ok? Sabe, Deus é um Deus de intimidade, Ele me conhece, Ele conhece. Nenhum fio do meu cabelo cai, nenhuma obra minha vai ser esquecida, né? Olha, a Bíblia fala, toda palavra ociosa que o homem disser, ele vai dar conta dela. Olha que coisa interessante. Até o que eu falo, eu estou promovendo o bem, estou promovendo a edificação, tá ok? Ou a minha fala não consiste em nada, a minha fala é sabedoria humana, ou a minha fala é sabedoria, né? Eu estou utilizando a minha fala para promover o quê? Né? Então, todo o propósito de uma prova pelo fogo é identificar o que é destrutível e o que é indestrutível, né? O apóstolo afirma que existem duas classes de materiais com que os cooperadores de Deus podem construir o edifício cujo alicerce está estabelecido, né? Ou seja, ouro, prata, pedras preciosas ou madeira. Tem dois tipos. Eu vou escolher como eu quero fazer a obra de Deus, ok? A aparência pode ser muito bonita ou pode ser feia, tá? Mas o real valor dela vai ser provado pelo fogo. Enfim, o teste vai ser aplicado, né? O Enem de Deus, né? Então, diante do bema de Deus, individualmente, olho no olho, né? Com base nesse teste haverá duas decisões, né? Haverá perda
de recompensa pelo que for destruído pelo fogo, ou ganho por aquilo que permanecer. Ok? Você imagina, né? A situação, né? Tá ali, né? A minha obra sendo apresentada, joga-se o fogo, né? E aí, se sobrar somente o alicerce, não terei galardão nenhum. Se sobrar alguma coisinha ali, eu vou receber um galardão por aquilo. Ele é fiel para reconhecer, né? Olha que situação Paulo vivenciou, tá? Em 1 Coríntios 9, 27, ele fala assim, o Paulo, ele demonstra nesse versículo um receio de não ganhar nada pelo trabalho. Tá? Ele demonstra um medo de estar trabalhando em vão, ok? A Bíblia fala assim que o vosso trabalho no Senhor não é vão, não é inútil. O trabalho no Senhor. Então, se eu faço para glorificar o Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra, né? Convém que Ele cresça, diminua eu, é no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas se o seu trabalho não for no Senhor, for com outros interesses, queimou. Aí sim, aí eu escuto aí algum irmão falar, queima ele, Jesus. Mas não é bem ele, né? Mas a obra dele vai ser queimada, né? Olha, Paulo expressa seu medo de depender da energia da carne e não do poder do Espírito quando escreve. Olha que ele escreve. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e reduzo o meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, Paulo está preocupado que ele, fazendo o evangelho, levando o evangelho, as pessoas sendo edificadas, mas ele ser reprovado, ele ser desqualificado. E olha, a palavra no grego que ele usa aqui é o adokimos, tá? E adokimos, o sentido aqui é um sentido de inutilidade. Ele não estava expressando aqui o medo de perder a salvação dele, mas ele tem medo que a sua obra seja declarada inútil, seja declarada madeira, feno, papel, palha, né? Tá? Agora é importante a gente ver o seguinte, 1 Coríntios 3,15 fala assim, ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Por que esse versículo é importante? Se Paulo não tivesse escrito esse versículo aí, talvez alguém poderia falar assim, olha, está falando de juízo final. Se queimou a sua obra, ele vai ser lançado no inferno, lago de fogo e enxofre, tá? Mas o versículo que eu vou ler agora, o 15, ele demonstra, ele leva a análise para um outro rumo, o rumo da recompensa. Olha o que diz, ó. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. A salvação aqui não está em questão. Tudo que ele fez se queimou, mas ele ainda vai ser salvo. Sem galardão. Mas como que pelo fogo. Passou pelo fogo. Né? Sofreu detrimento. Vai passar vergonha. Entendeu? De certa forma é isso. Então, fica claro que não está sendo julgada a salvação. Porque se a obra da pessoa for totalmente queimada, ele já está com o Senhor nos ares. Só que ele não vai ter galardão. Isso que é o terrível. Como diz o hino, posso, tendo as mãos vazias, com o Senhor me encontrar. Né? As nossas obras, há quem diga que fala assim, que desse mundo não se leva nada. Eu levo minhas obras. Eu tenho uma história com Deus, você tem uma história com Deus. Há um memorial, como está lá em Malaquias, há um memorial com Deus. Deus há de trazer toda a obra, né? Quer boa, quer má.
Mas ele vai queimar o que foi inútil. Ele vai deixar só o que interessa. O que não interessa não vai ficar. O interesse ele vai tratar de eliminar. Eliminar. Aliás, ele é muito bom nisso, né? Ele quer tirar o que tem de ruim na gente, para a gente andar com ele. E quando chega na presença dele, tudo que foi inútil, ó, tem que dar. Olha, falta uma coisinha aqui. Vamos, tira o que é inútil. Agora, só o que é bom. Vamos ficar com o que é bom. Vamos ficar com o foco no que é bom. O foco no eu, no egocentrismo, nas vaidades. O foco nas coisas, conquistas humanas, né? Onde Jesus não estava na frente. Eu vou dar um exemplo. Eu posso dar uma oferta e a minha mão direita vê o que... Né? Quando der oferta, que uma mão não veja a outra. Eu posso dar uma oferta para alguém. É uma obra. Eu posso fazer uma obra de caridade muito grande, né? Chegar e dar minhas economias para alguém e sair falando, olha, dei tanto, tá ok? Com certeza eu estarei fazendo a obra de Deus e vidas serão abençoadas, e aquelas vidas vão sair testemunhando que foram abençoadas. Eu não tenho dúvida disso, tá ok? Eu fiz a obra de Deus, mas eu fiz ela com pena, com palha, com papel. Isso vai ser queimado. A Bíblia fala que aquele que faz com uma mão olhando a outra, já receberam o seu galardão. Opa, um galardão terreno, um galardão aqui na terra. Quando você faz alguma coisa com interesses materiais, o galardão já veio, você quis ser visto. Ser visto já era o teu galardão. Faz a coisa para ser visto. Olha, fui apreciado, fui admirado, eu fui elogiado, é isso que eu quero, tá? Já recebeu o seu galardão. Lá no céu, por essa obra você não vai receber nada. Você ajudou alguém para que os outros soubessem, né? Como às vezes a gente vê o pastor Alex falando, né? A pessoa vai no orar por alguém lá e fica fazendo selfie, né? Orando pela pessoa que está enferma para mostrar que está orando. Tudo bem, tá? Você fez a obra. Deus pode até curar a pessoa porque você orou, tá ok? Só que o seu galardão era o Facebook. Então você foi visto, né? Você foi visto, né? Você foi filmado aqui na terra. Mas lá no céu, não era para ele. A glória não era para ele. A glória era para você aqui na terra. Então, é glória humana, queima. É glória para Deus, permanece. Permanece, ok? Jesus falou assim, Pai, glorifica teu filho, porque teu filho já te glorificou. Meu papel aqui é glorificar o nome do Senhor Jesus. E lá na glória, ele vai me glorificar com o galardão. Amém? Vamos lá. Olha que coisa interessante aqui, ó. Olha, haverá um galardão, né, pela obra demonstrada indestrutível pela prova de fogo, tá? Então a gente vai focar um pouquinho naquilo que é útil, naquilo que gera resultado no reino de Deus, tá ok? Aquilo que gera galardão, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui, ó. No Novo Testamento existem 5 áreas em relação às quais se mencionam especificamente o galardão, tá? Primeiro, está lá em 1 Coríntios 9, 25. Uma coroa incorruptível para os que obtiveram vitória sobre o velho homem. Obteve vitória sobre o velho homem, uma coroa incorruptível. Uma coroa de alegria para os ganhadores de almas. 1 Tessalonicenses 2,19. Há também uma coroa de vida para os que suportaram a provação. Tiago 1,12. Há uma coroa de justiça para os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 2,4-8. Quem é que ama a sua vinda, hein? Aí eu lembro lá, toda vez que bebeis esse cálice e come do meu corpo, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Quando você toma a Santa Ceia, você se prepara para a Santa Ceia e você respeita a Santa Ceia, você está demonstrando que você ama a sua vinda. E aí, como faziam os antigos nas cavernas, nas catacumbas lá de Roma, lá, quando eles tomavam a ceia escondidos lá, e aí eles viravam um para o outro e falavam assim, Maranata. Tomava a ceia, virava o outro e Maranata, se abraçava, Maranata, Maranata, que significa, ora vem Senhor Jesus. Né? Isso é uma demonstração. Né? Quando você clama por Maranata, oh Senhor vem. Quando a gente fala, quando eu falei na lição anterior, nas lições anteriores de arrebatamento, que o arrebatamento é a grande esperança da igreja. Se for a tua esperança, meu querido, minha querida, é porque você ama a vinda do Senhor. E por último, é uma coroa de glória para os que se dispuseram a apacentar o rebanho de Deus. Tá? Então, aqueles que cuidaram do rebanho de Deus, todo aquele que se dispôs a cuidar, direto ou indiretamente. Por que eu digo indiretamente? Né? Porque um pastor não faz uma obra sozinho, ele precisa de cooperadores. Né? E quando a Bíblia fala que aquele que, olha que interessante, aquele que der um copo d'água, né? Aqui, a um dos meus pequeninos, não ficará sem a sua paga. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Se você respeita teu pastor, se você respeita um homem de Deus, né, você vai receber galardão de pastor. Que coisa interessante. Que coisa interessante, né? Então, olha que você vai se receber pelo respeito. A gente aprende que no reino de Deus, aquilo que a gente respeita, aquilo que a gente respeita, a gente é recompensado por isso. Então, eu dei uma interrompida, tá? Para procurar esse versículo que eu acho que é muito interessante mencionar. Está em Mateus capítulo 10, versículos 41 e 42. Olha, quem vos recebe, a mim me recebe. Peraí. Se eu recebo um servo de Deus, eu estou recebendo Jesus. Começou por aí. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então você está recebendo também Deus, ok? Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então quando a gente citou aqui, né, que aqueles que se dispuseram a apacentar o rebanho de Deus, né? Olha que interessante, você recebe um pastor na qualidade de pastor, respeito. Não é idolatrar, é reverência, é respeito, né? Reverência com o reverendo, né? E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Qualquer que tiver dado só um copo, que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. De modo algum, um copo d'água. Deus não esquece de um copo d'água que você deu a um pequenino dele. Ok? Olha, quem mexe num pequenino do Senhor é como tocar a menina dos seus olhos. O diabo quer nos convencer que a gente não tem valor nenhum. O diabo quer contar aquela mentira que a gente não vale nada. Mas quando a gente começa a analisar o tribunal de Cristo, quando a gente começa a ver o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos,
um direito à ressurreição, se estiver morto, um direito a um arrebatamento, um direito a um corpo incorruptível, um direito a um novo nome, um direito a um casamento real, um direito a um galardão, um direito à vida eterna, um livramento da perdição eterna. Tudo isso pela graça, pela graça. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Essas passagens que nós citamos aqui, esses versículos, parecem revelar as áreas em que as recompensas serão concedidas. Ok? A grosso modo, envolve toda a vida cristã aqui. Ok? É importante a gente analisar o seguinte: algo na natureza das coroas ou recompensas é sugerido pela palavra traduzida por Stéphanos. Tá? Então, no grego, a palavra usada aí é uma palavra Stéphanos. E quando a gente começa a estudar a palavra Stéphanos do grego, a gente começa a entender um pouco mais dessa coroa. Né? O que é essa coroa? Eu vou ler aqui no livro. Né? A coroa Stéphanos é uma coroa de vitória nos Jogos Atléticos. É um sinal de vencedor. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Então, galardão em Cristo. Ok? Somos mais que vencedores. Meu Deus do céu. Dá para dimensionar isso? Mais do que vencedor. Além da vitória, eu tenho algo mais. Né? É considerado também, o Stéphanos é utilizado em situações de ornamento festivo. Tá? É uma honra pública concedida por um serviço notável ou de valor pessoal, ou como uma coroa de ouro dada a Demóstenes. Né? Okay? Há também a palavra diadema, tá, okay? A gente não quer misturar a situação, tá? Mas a palavra escolhida por Paulo foi Stéphanos. Tá? Desse modo, a própria palavra escolhida por Paulo para designar as recompensas está associada à honra, à dignidade concedidas aos vencedores. Embora venhamos a reinar com Cristo, a coroa real será apenas dele. Né? A nossa coroa é a de vencedor. Então Cristo nos chama, nos arrebata, não para nos julgar e lançar no lago de fogo, mas para nos colocar um Stéphanos, uma coroa concedida aos vencedores, aos vitoriosos, aos que foram honrados por Deus. O homem pode não te honrar, o teu patrão pode não te honrar, mas o Senhor um dia há de honrar tudo que você fez e fará por ele. É promessa de Deus. Bom, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 4, versículo 10, a gente vê os 24 anciãos que representam a igreja. Tá? Há um consenso aqui. Não é 12 discípulos, 12 tribos, não é o Velho e o Novo Testamento, não. Representam a igreja. E quando eles estão na sala do trono, né, e a sala do trono ela acontece um pouco antes dos juízos aqui na terra. Então, como é que acontece? Apocalipse a gente vê as igrejas, né, a manifestação de Cristo no começo, tá, vê as igrejas, aí a gente vai para a sala do trono. E na sala do trono está lá o cordeiro, aparece cordeiro que parece leão, né? E que a voz diz que, né, ele é digno, né,
de abrir os selos, né? Houve a pergunta: quem é digno de abrir e desatar os selos? E não houve ninguém no céu e na terra. Mas havia um que era Jesus. E aqueles 24 anciãos começam a glorificar o Senhor Jesus. E tiram os seus estéfanos, as suas coroas, e lançam sobre ele. Toda a glória que a igreja recebe, ela agora deposita aos pés do Senhor. Até a glorificação que receberemos será para glorificá-lo. Porque tudo que fizemos nele e por ele. E para ele são todas as coisas. Os 24 anciões jogam as coroas no Senhor. Jogam ali no Senhor. Depositam aos pés do Mestre. Como Davi, quando desejou beber água da cisterna, e os valentes foram buscar a água e trouxeram para Davi, e ele se sentiu indigno de beber aquela água. E ele falou assim: não sou digno de beber do sangue desses homens, porque eles arriscaram a vida deles. E ele joga água no chão. Agora os 24 anciãos, que eles olham para aquilo e eles não se envaidecem, porque afinal de contas, tudo que foi feito durante toda a vida deles foi para glorificar o Senhor. Eles nunca fizeram, eles receberam aquilo porque eles fizeram para honrar o Senhor. E agora eles são honrados, eles são glorificados, e eles pegam aquela glória, eles depositam ao único que é digno de receber a honra. Aleluia. O Senhor Jesus. É bem verdade que por toda a eternidade usaremos as vestes brancas, os linhos, a veste de linho, a justiça dos santos nos acompanharão por toda a eternidade. Por toda a eternidade. O galardão nos acompanhará. Nos acompanhará. E por toda a eternidade seremos um sinal de que ele tem que ser glorificado. E estaremos com ele para sempre. E eu encerro essa aula aqui. Dizendo que ele nos chamou a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Vale a pena. Não tenho hino. Tá? Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Não desanime. Ainda que o nosso corpo se corrompa pelas dificuldades, né? Nada paga o que havemos de receber. Deus abençoe, continue orando pela minha vida. Amém, obrigado. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!